Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, Brasil! Desembaraxando, episódio 85. Caraca, hein? Episódio 85. Sábado. A você que tá aqui agora, bom dia, vendo ao vivo. A você que tá vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei você, mas eu adoro, gosto muito dos sábados de manhã, sábados ensolarados. O período que eu mais gosto do final de semana é o sábado de manhã, é mais legal pra mim assim. Não sei você, o que você pensa aí? Pra você tudo é igual, tá tudo certo ou tem um momento mais específico? Sábado à tarde eu não gosto já muito não, e domingo à tarde também não curto não. Agora o sábado de manhã eu tenho uma lembrança assim da infância, lá em São Paulo, na ZL, na Zona Leste, em Itaquera. Na rua da minha casa tinha uma feira. E até hoje a feira tá lá. Ela mudou um pouquinho de lugar assim, mas tá perto ali. Mas na infância era na rua da minha casa. Eu saía do prédio que eu morava, já tava a feira lá. E era maravilhoso. E quando fala feira, tu pensa o quê, Baracho? Pastel. Era demais. E por um tempo, lá na feira, a gente foi vender sorvete, né? Minha mãe fazia sorvete, aqueles geladinho, sacolé, né? E nós vendíamos na feira ali por um tempo. E era legal participar na feira. E não via a hora de chegar o sábado para poder ir na feira comer pastel, né? Eu lembro que por um tempo, o meu avô, Jonas Baracho, né? Saudoso vô, ele vendia chocolate na feira. E nós vendíamos sorvete, o sacolé. E aquele calorzão do caramba. E eu ficava do lado de cá vendendo sacolé. E meu vô do lado de lá vendendo chocolate. E eu falava assim, o que o vô tem na cabeça, né? Mó calor do caramba, ele vendendo chocolate com esse calor e eu só vendendo sorvete. Mas são memórias, né? Eu acho que é casa das memórias afetivas mesmo, né? Nós temos essas coisas de memórias afetivas. Então, eu gosto muito do sábado de manhã, porque logo me vem à mente essa questão da feira, lá de Itaquera, é gostoso. E quando eu posso, assim, eu vou numa feira ainda de sábado de manhã. Faz tempo que eu não vou, mas é legal. Bem, o assunto não é esse, e gratidão a você que está aqui no Desembaraxando, Desembaraxando que é de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã, sábados, domingos e feriados, horários alternativos. E também é gostoso começar o sábado de manhã, agora há pouco assisti a corrida sprint da Fórmula 1, então Fórmula 1 de manhã, o treino, vai ter o treino 11 horas daqui a pouco, GP da Bélgica, então é muito bom. Obrigado a você que tem apoiado o Desembaraxando, a você que tem assistido os conteúdos, a você que tem dado seus feedbacks aí, só tenho a agradecer a você. Se não fosse você, a gente não estava aqui, tá bom? A gente agradece muito tudo isso, tá? E eu estava até agora aqui pensando no tema de hoje, e eu confesso que eu não tinha nada assim, meu Deus, né? Tem dia que não vem assim as coisas, né? Eu fico muito atento, assim, observando o que está acontecendo ao redor, né? Do que a gente escuta, do que a gente atende, do que a gente aprende, né? Mas aí vem uma coisa bem interessante, né? Como lidar com pessoas mimadas? Como lidar com pessoas mimadas? Vai ser a conversa aqui hoje, tá? Porque assim, eu fiz uma caminhada etimológica, significado dessa palavra, e assim, na minha mente, quando fala mimado, eu já imagino, a gente só imagina a criança, né? Ah, aquela criança mimada, aquela criança chorosa, aquela criança que quer ganhar tudo no grito e blá blá blá, aquela criança que não tolera, que não consiga as coisas que quer. A gente pensa muito isso, né? Quando fala de mimado. Mas a criança mimada, se não for educada, se não for orientada, se não for, enfim, vai virar um adulto mimado. A gente pensa muito isso, eu penso muito isso quando falo em pessoa mimada. Mas aí também, eu até marquei no final aqui no meu caderno, tem a questão do mimo no sentido assim positivo da coisa. E aí eu fui aprender isso depois de muito tempo, né? Quando eu comecei a participar assim de eventos, né? Dar palestras, ficar em hotéis e ir a alguns lugares assim, você percebe o chamado mimo, né? Então chega lá no hotel, aí tem alguma coisa para você, um bilhete, né? Assim, o pessoal posta isso, né? Tem o bilhete, tem alguma coisa. Ah, obrigado porque você está aqui. Você vai participar desse congresso, você vai ser o palestrante. Então tem o mimo ali, é legal, né? O mimo, né? O pessoal aí adquire um imóvel, né? Um apartamento, uma casa
aí vai ter um mimo, né? Vai ser lá uma champanhe, vai ter uma caixa de bombons, né? Então tem esses mimos assim da vida, né? Então você vai na casa de alguém e tem um mimo que a pessoa faz também. Então essas coisas assim do âmbito do mimo, né? Eu até marquei aqui, né? Esse tipo de mimo saudável, né? Que eu penso que é bem pela educação, né? Então é a questão assim que vai criar uma ponte, que vai criar uma simpatia, que é do campo da acolhida, né? Um mimo, né? Então é aquela questão do presente, um carinho que é feito. Então, aí que tá, né? Uma vez eu fui dar uma palestra no Paraguai, aí eu lembro que ao final, eu tomo chimarrão, né? Aí me deram lá uma mateira, me deram uma térmica, né? Garrafa térmica, a cuia também completo, e é o que eu uso até hoje. Então, assim, tem esses mimos assim que são, nesse caso, da educação, da etiqueta, do afeto. Então isso é tranquilo, isso é gostoso, né? Assim, você aí já não teve um mimo assim? É gostoso, né? Esse mimo. Então, nesse sentido aí, tá tudo certo falar de mimo, tá? Mas eu quero voltar a falar da questão patológica da coisa. Aí a questão do ser mimado, né? Que é outra conversa, é estresse puro mesmo, né? Então, ó, eu marquei aqui, ó. A pessoa mimada refere-se ao quê? Refere-se a alguém que foi tratado com excesso de carinho. Baracho, mas carinho não é bom, tudo que excede falta, tá? O excesso de qualquer coisa, né? O excesso de carinho, o excesso de agressividade, o excesso de um monte de coisa, tudo que excede falta, já fala a psicanálise, né? Excesso de carinho, excesso de atenção, até mesmo assim, fora de hora, né? A pessoa nem consegue ficar sozinha, nem consegue ficar com ela mesma, né? Então já vem, né? E o que me chamou a atenção é a questão da indulgência, o excesso de indulgência. Então, por exemplo, como assim indulgência, Baracho? Por exemplo, os protestantes vão lembrar do Martinho Lutero, do João Calvino, das indulgências, mas não é isso não, tá? É parecido, mas vamos pensar a indulgência no sentido de tolerância para com aquela pessoa, a indulgência quando passa pano para a pessoa faz uma coisa muito assim, e não, horrível, né? E não se fala nada, passa pano, né? Deixa, tolera. E você imagina uma pessoa que vai introjetando isso, né? Ela vai fazendo, ela vai avançando, ela faz o que quer, ela quebra, ela xinga, ela faz, enfim, e ninguém faz nada, ninguém orienta, ninguém põe limite, vai passando pano, relativiza, racionaliza. Então, aqui que eu achei a pior coisa, que vai realmente gerar uma pessoa mimada, né? E vai levar a pessoa a comportamentos egocêntricos, muito egocêntricos, e é claro, né? Pessoas imaturas, o infantiloide, né? O meu analista fala muito isso, né? A pessoa infantiloide. Tu deve conhecer alguém assim, infantiloide, que não necessariamente é a criança, mas o adulto ali infantiloide, mimado. E é claro que a pessoa mimada, pensa bem, o egocentrismo, a imaturidade, né, tolerância ao máximo com ela. Uma pessoa dessa, ela tem uma grande tendência em ter falta de consideração pelos outros. Claro, o mimado não pensa em ninguém a não ser nele mesmo. Claro que alguns mimados, com o crescimento, com a chamada chegada ao ser adulto, né, ele vai vendo as leis, vai vendo as convenções sociais, vai vendo as regras, ele pode, claro, fazer ajustes, porque ele não é besta, né? Ele faz ajustes para poder viver melhor em comunidade. Mas no fundo, ele não abre mão daquele lugar. Então só morando junto, só convivendo, quando a pessoa está mais sem a máscara dela, que você percebe isso, você vê o quanto ela é mimada e o quanto ela quer viver desse jeito, né? Aí alguns vêm até você e falam assim, nossa, aquela pessoa é tão maravilhosa, é uma bênção, aquela pessoa, vai morar junto pra você ver, convive junto pra você ver, isso aqui é só uma conversa fiada, viu? Mora junto pra você ver. Aí você vai ver o mimado da história, a mimada da história. Então, como eu falei agora no começo, nós podemos logo pensar naquela criança chata, naquela criança birrenta, naquela criança que quer tudo do seu jeito. E aí o entorno se mostra muito frágil, né? Se mostra muito frágil, não consegue colocar limite. Você vê alguns aí que vê o mimado agir. Para, filho, para, não faça isso. Aquela voz mole que não tem nenhum tipo de segurança.
Você fala assim, meu Deus, é por isso que é mimado desse jeito, manda na casa, né? Olha essa voz aí desse pai, dessa mãe, ou de quem quer que seja, né? Tem medo, né? Então é uma coisa muito séria, né? E assim, não tão somente pessoas frágeis ao redor que não conseguem colocar um limite, orientar, dá bronca mesmo, não consegue fazer isso, mas também falando de pais, né? Aí você fala assim, lá vem um baracho criticar os pais, mas gente do céu, são os primeiros da nossa vida. E tudo bem, todo mundo erra. Os pais também vêm de um contexto, vêm de uma vida de frustração, de um monte de coisa. Mas se a gente for pensar desse modo também, então ninguém vai se corrigir nessa vida, né? Porque se for pensar desse modo aí, ninguém vai fazer nada então, né? Ah, porque o meu sangue é assim e pronto. Calma, não feche o filtro. Aqui é amigo, tá? É para ajudar. Então olha só. Então, por exemplo, é quando um dos progenitores desautoriza o outro. E valida aquilo que a criança mimada quer fazer. Aí é complicado, né? Aí a criança cresce ouvindo de um dos pais falando do outro, né? Ah, tua mãe e teu pai é bobo, tua mãe e teu pai não sei o que, deixa comigo, né? Vamos enrolar aqui, vamos levar. A criança aprende a não respeitar e vai realmente ser mimada, porque alguém valida isso, né? Até falamos sobre isso em alguns Desembaraxando atrás, né? Essa pessoa tende a ser vítima, né? O vitimismo, o ismo da coisa, né? E ela vai procurar aliados, pessoas que validam o que ela está querendo fazer e viver, passar pano, né? Ela não vai querer ajuda, ela vai querer validação, ela vai querer apoio, né? Quando você oferece uma solução para o mimado, ele vai sair fora, ele não quer solução, ele quer ficar no mimo, ser mimado. Então, por exemplo, que mais que marcamos aqui, né? Muitas vezes também esses pais podem ter sido mimados também, aí o negócio é prolongado, o negócio é perpetuado, também tem isso, né? Mas assim, a pessoa mimada é a pessoa que insiste numa vida sem falta, aí num termo psicanalítico, uma vida sem castração, né? Sem corte. Ela quer uma vida sem falta, uma vida sem castração. Bom dia, Alessandra. Uma vida, como é que você tá? Que legal, que prazer. Uma vida sem castração, uma vida sem falta, uma vida de onipotência do caramba. E assim, e não tô dizendo isso, não tô dizendo que isso tem a ver com condições financeiras. Se alguém falar assim, né? Não, Baracho, mimado é aquele que por ter condições tem tudo. Não, viu? Não vem com essa conversa, não. Não feche o filtro. O mimado vai ter em qualquer lugar, porque não é tão somente condição financeira para dar coisa ao excesso, mas é condição de sustentar esse lugar da pessoa aqui, de passar pano, de tolerância, de indulgência, esses excessos aí. Isso não tem a ver com condição social, tá? Tem muitos aí que vieram de uma situação muito então difícil, vamos colocar então financeiramente falando, que tem um baita nariz empinado aí também. Então, não é por esse lado não, tá? Mas, enfim. Então, a gente vai ver que essa pessoa mimada é essa pessoa que quer viver essa vida sem falta, essa vida sem castração, essa vida de onipotência. E, como falamos agora há pouco, o mimado, ele vai buscar apoiadores, ele vai buscar pessoas que se abaixam para ele ou para ela, né? Você conhece alguém que é mimado aí, já sendo adulto, né, marmanjão, marmanjona, e você fala assim, claro que ele é assim na casa dele, claro que ela é assim, que ela é assim. Tem quem valide, tem quem passa o pano, tem quem se abaixa, né? Pessoas fracas de personalidade, pessoas carentes também, né? Então tem tudo isso também. Então, a pessoa mimada, ela vai buscar alguém que valide isso, que sustente isso, que a mantenha nesse lugar de mimo. E a pessoa que mantém o mimado como um mimado, ela pensa que por ser carente, por ter baixa autoestima, ela vai ter uma gratificação, o mimado vai dar alguma coisa, o mimado não dá nada. O mimado é egocêntrico, o mimado só pensa nele. Ele pode dar uns migué, ele faz umas coisas assim que distraem, que faz a pessoa que o apoia ter uma noção assim, uma sensação de retribuição, mas só por um tempinho, viu? Porque sempre vai ser do jeito dele, do jeito dela, da pessoa mimada. Então, pessoas que se abaixam pro mimado, pra mimada, pessoas fracas de personalidade, pessoas carentes, né? Porque o mimado, ele vai querer sempre vencer as coisas no grito. Tu deve conhecer alguém assim que tenta sempre ganhar no grito. E a criança mimada torna-se o adulto mimado se nada acontecer, para poder ensinar. Então,
vai querer ganhar no grito, é aquela coisa do controle, é um excesso de controle. O mimado, ele vai querer manter um ambiente favorável a ele o tempo todo. Então você deve perceber aí, né? O teu marido que quer ganhar no grito as coisas, a tua esposa que quer ganhar no grito, não é só filho que eu tô falando, tá? O seu colega de trabalho que ganha no grito, aí ele faz migué, e ele consegue fazer uma manipulação tão boa que passam um pano para ele, aliviam sempre para ele, para mantê-lo nesse lugar de mimo. Ele não vai entregar como deveria entregar, porque ele vai jogar nas costas do outro, dos outros, e pode ser você essa pessoa que ele joga nas costas aí. Aí você, por ter essa questão fraca, carente, mas coitado dele, coitada dela, porque é isso, porque é aquilo, né? E a pessoa vai tendo quem passe o pano. E a pessoa vai ter quem reforce isso, né? Quando crescer, passa, né? Se não ensinar, se não mostrar, não passa não. Porque agora, né, passa, aquela coisa toda. Não é bem assim não, gente. Então, essa pessoa mimada, ela vai fazendo grito, ela vai exercer controle para sempre ter o que ela quer. E é interessante que a pessoa mimada, ela pode aparentar uma segurança, ela pode aparentar, por ser do controle, por ser da opinião forte, né? Assim, opinião forte, pode aparentar uma segurança muito grande, mas é mentira isso, tá? É a pessoa mais insegura, mais dependente do outro, só que ela faz de um modo impositivo para poder ter o domínio. Porque as pessoas acabam não querendo medir força, né? As pessoas são intimidadas, as pessoas não querem, deixa, então dá o que quer logo aí, né? Assim, né? Vai nessa, vai dando o que quer, só para parar de chorar, né? Aí volta na infância. Dá logo aí o que quer, porque tá enchendo o saco também chorando. Nessa de parar de parar de encher o saco e vai dando o que quer, um atrás do outro, a pessoa vai entender que o mundo tem que ser assim com ela, tem que ser assim com ele. E a pessoa ganha no grito as coisas, né? Então a pessoa mimada é assim. Então, e aí, pessoal, começa um negócio mais perigoso, né? Porque esse mimado aí, esse ser mimado desse jeito, é trilhar o caminho, para ser um narcisista. Na questão mais patológica, tá, do assunto aqui, o narcisista, né? E você tem visto aí o quanto que esse assunto tem sido difundido e o aumento dos narcisistas, nesse caso mais explícito, né? Porque antes, sempre teve, né? Mas assim, havia aquela coisa de disfarçar, de ficar mais ali debaixo do radar, né? Porque também eu me complico, né? Mas com o afrouxamento das coisas no mundo, né? Então eles aparecem mais, sem vergonha nenhuma, sem nenhum pudor, e fazem o que querem, né? Então aquela coisa toda. Então temos visto isso, né? Essa questão patológica mesmo desses narcisistas aí, né? Até alguns aí, é tudo moda, alguns falam isso, né? Quando eu postava esses conteúdos, alguns falavam assim, é moda, agora é modinha, todo mundo é narcisista. Todo mundo não digo, mas tem, gente, tem aí. E só quando você vê a televisão e vem as histórias aí catastróficas, aí você vê que ele existe, né? Mas enfim... Mas essa pessoa mimada que torna-se um narcisista nesse modo patológico, aí é a pessoa que sufoca, é a pessoa que não deixa ninguém viver, vigia, é a pessoa que não deixa ninguém respirar, né? Assim, então é isso aí. Você sabia que nas redes sociais aí tem grupos assim, né? Filhos de pais narcisistas, pais de filhos narcisistas, pessoas que têm patrões narcisistas, colegas narcisistas e mimados, claro, em decorrência também, né? Mimados, né? Então você vê que o negócio está muito complicado, né? Essas pessoas mimadas, e cada vez tem aumentado esse número, né? Muitas vezes os pais falam assim, mas eu passei tanta luta, mas eu passei fome, eu passei dificuldade, ok, não nego isso. E só quem passou sabe que foi difícil, né? Meu filho não vai passar o que eu passei. Tudo bem, que bom que pode dar uma vida melhor para o seu filho, mas o perigo disso é ir para o outro excesso também, de não ter falta de nada, né? E se mata, e ensina, e não educa, né? E é isso aí, o mimado, como vai ganhar só no grito, ele não vai aprender a ganhar de um modo correto, de um modo justo, de um modo que espere a sua vez, do modo mais humano da coisa, né? Mas não. Mas aí você deve estar querendo saber o quê? Beleza, Baracho, tudo muito bom, tudo muito bem,
Mas como lidar com a pessoa mimada? Agora vamos ver, né? Como que se lida com a pessoa mimada, Baracho? Porque já estragou a pessoa, ela está estragada já. Não, mas você pode educar a pessoa. Tem mudanças que vêm de dentro para fora. Essa mudança é muito boa. A mudança sincera, a mudança honesta, a mudança com uma reflexão crítica justa que a pessoa faz. Ela vira a chave dentro dela. E a partir do que é dentro, muda para fora. E é a pessoa que muda e não fica postando que mudou. Mudei, tempo novo. Não, muda e vai vivendo a mudança. Esses que ficam falando que mudaram assim, que fazem questão de falar que mudou, sei não, né? Mas isso é outro assunto. Então tem a mudança que é de dentro para fora. Essa é a mais legal, tá? Seja uma mudança em vários âmbitos da vida, né? Mas agora se a pessoa não muda por dentro, então que o entorno, que o lado de fora, haja para que pelo menos ela mude, nem que for por fora. Quer dizer, então é a mudança de fora para dentro. E quem que é o fora? O fora somos nós, o fora é a família, o fora é quem passava pano, o fora é quem validava, que vai parar de fazer isso. Então o que é o lado de fora tem que parar para ensinar essa pessoa, para educar essa pessoa. E tem que ter firmeza, porque essa pessoa, se você fechar os olhinhos assim, ó, ela vem por cima de novo. Vem por cima de novo. É o escorpião que picou o gato lá, né? Não, prometo que não lhe pico. Deixa eu atravessar o rio aí no teu cangote. O gato falou assim, mas sai me picar. Não pico não. Cruzou o dedo, né? Na hora que atravessou, o escorpião picou o gato. E o gato, você falou que não me picaria. Ah, mas é o meu jeito. Então, cuidado. Mas vamos lá. Como lidar com o mimado? A mimada da sua família aí, do seu lugar aí em volta, né? A criança mimada pode tornar-se um adulto mimado. Claro, isso é basiquíssimo, Baracho, né? Mas pode não acontecer isso, a pessoa pode mudar se acontecer algo muito educativo no percurso. E é claro, né? A pessoa levar as pancadas da vida também, pro bem dela, é pro bem dela, né? Então, por exemplo, ó, com o mimado, o negócio é assim, ó, vai ganhar quem cansar menos. Vai ganhar quem cansar menos, né? Porque o mimado, ele vai querer ganhar na canseira. Ele vai querer ganhar na canseira. Ele vai até você não aguentar mais ouvir e você falar assim, então tá bom, né? Então vamos pra esse negócio, então vamos, né? O mimado, ele vai falar que ele é persistente, que ele é resiliente, que ele tem fé, conversa fiada também. Ele é chato mesmo, ela é chata. Então com o mimado, ele vai agir assim. Ele vai querer ganhar fazendo o outro cansar. E o outro cansa logo, né? Então ganha quem cansar menos. Então que você aí, que lida com o mimado, que você canse menos. A partir de então, que você canse menos. Então que você não canse. E você tem que aguentar isso, tá? Com educação, com firmeza, mas para educar a pessoa. Tem que educar a pessoa. Faça essa pessoa esperar. E não é esperar assim em modo malvado, né? Faz esperar. Tem que esperar. Tem um tempo na vida. Então vai fazer a pessoa esperar. Espera, meu irmão. Espera, minha irmã. Ó. Todo mundo tá esperando. Quem você pensa que é para ser melhor que alguém aqui? Quem que é você na fila do pão, né? Assim, na verdade, né, Ellen? É não aceitar o não. Realmente, né? Aí volta, bem lembrado, Ellen. É o lance do não, né? Quem gosta de um não? Ninguém gosta de um não, Baracho, claro, né? Mas o não existe, o não é uma realidade, o não é educativo, o não é para poder melhorar a gente, não é agora, é depois, mas é isso aí, né? Então, há quem espere o não deixar de existir na vida, o não vai deixar de existir, o não existe, o não está aí, né? Enfim, é aquela coisa que o Freud falava, né? Princípio do prazer, princípio da realidade, né? Ah, que legal, né? O princípio do prazer. Mas tem hora que é o princípio da realidade, que não vai ser como eu quero, mas ela tá aí. Eu sigo, vambora, né? Enfim, então, ó, faça esperar. Vai ter que esperar, vai ter que esperar. Deixa chorar. Aí você fala assim, tá falando de criança, Baracho? Também. Mas tem mimado grandão que chora que nem criança aí, né? Deixa chorar. Deixa fazer o barulho lá, ué. É isso aí. Nós nascemos chorando. A primeira coisa que acontece com a gente ao nascer é o choro.
O choro antecedeu a fala, o choro antecedeu tanta coisa, né? O choro antecedeu até a primeira mamada, né? Chorou. Então a gente nasce chorando. Deixa chorar, né? E assim, a pessoa que é dominada pelo mimado, ela se abaixa, né? E ela não percebe que, por incrível que pareça, o chamado domínio, no bom sentido, tá na mão dela. Ah, se ela entendesse isso, ou até entende, né? Mas não tem coragem de exercer porque não gosta de grito, né? Não gosta de choro, não gosta de escândalo. Então, o que vão pensar de mim, né? Aquela coisa toda, né? Claro, todos nós somos sujeitos ao erro. Os nossos pais também tiveram a sua história, como falamos agora há pouco, né? Mas enfim, né? Eu lembro, o pessoal não gosta que eu falo isso, mas eu falo, quando meu filho era pequeno, ele tinha uns 2, 3 anos, né? A gente foi ao mercado atacadista, a minha esposa não tava. Aí ele queria uma coisa lá, eu falei, pode pegar. Aí ele queria outra, pode pegar. Aí uma outra coisa, eu falei assim, não, você vai ter que trocar pelo que você pegou, não vai levar tudo isso não. Aí ele fez isso só isso uma vez na vida. Fez só uma vez na vida isso. Aí ele foi pro chão, ele chorou, né? Ele fez isso uma vez só. Aí eu falei, ó, meu irmão, você quer ficar aí, você fica. Eu tô indo embora. Aí eu peguei, saí, e eu fui pro estacionamento, e eu fui pro carro, e eu liguei o carro, e eu saí por um portão assim, entrei pelo outro. Ele saiu correndo, né? E eu no campo de visão vendo ele, né? Antes que você fale que eu sou louco, né? E aí eu voltei e eu falei, e aí, brother, entendeu a questão? Nunca mais ele fez isso. Ah, lá vem um perfeitão do Baracho. Não, perfeitão nada. Erro pra caramba, né? Mas aí eu contava isso nas palestras que eu dou, faço isso de contar isso. Alguns ficam assim, ai Baracho, coitadinho, ai como você é malvado. Então tá bom, então deixa. Deixa chorar e dá o que quer pra você ver então. Você estraga, né? Eu posso ter sido muito eficiente nisso e errei outras coisas também, tá? Não tô aqui falando de perfeição, porque ninguém é, né? Mas tá entendendo? Deixa chorar, não vai ser agora, né? E assim, uma outra coisa interessante é aquela ideia, né? A pessoa, ela não precisa ser para sempre do mesmo jeito, né? Ela vai ser do mesmo jeito para sempre, então alguém tem que educar essa pessoa, tem que falar para ela, tem que mostrar que ela não é o centro do mundo. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Então, colocar limites sim, e explicar os motivos, né? Quando você faz explicar o motivo, de novo, né? A gente pensa em criança, mas por incrível que parível, é explicar motivos até para os marmanjos aí. Então explica, então fala, mas ter firmeza, gente, porque não dá. Porque a pessoa mimada, ela vai migrando de relacionamentos para buscar quem valide isso, né? Começou lá com os progenitores ou um dos dois, vai buscar numa esposa, num marido isso, vai buscar nos filhos, o filho não pode sair de casa depois, o filho é criado inseguro para poder manter mãe e pai como mimado e aí vai, né? A castração, isso, Ellen, a castração é dolorosa, mas muito necessária, né? Concordo. Ela é determinante para a vida da humanidade, isso. Por isso estamos caminhando em um mundo cada vez mais perdido e doentio. Verdade, Ellen, obrigado, viu? Obrigado pela tua fala. Ela é a pura realidade, viu? Então é isso aí, ó. É doloroso, mas é necessário. É isso aí. Então esse mundo mimado tá muito complicado. Que a pessoa veja que ela não é o centro do mundo. Aí aquela frase que eu adoro, né? Quem é você na fila do pão, né? Então espera como qualquer um. Espera como qualquer um. Então, o que é isso, né? Aí, baseado aqui na fala da Ellen, que é isso mesmo, o que temos visto hoje, né? É pessoas que não toleram a frustração, o não, que a Ellen colocou aqui, e o que mostra a internet, a televisão, os meios de comunicação, né? As maiores atrocidades, né? O camarada não aceita a separação, a mulher não aguenta mais ele, o camarada não respeita as leis de distanciamento e tu sabe que o que eu não posso falar aqui senão corta a live, né? Então acontece as coisas aí, né? Porque não tolera isso. E não só no campo do relacionamento, qualquer coisa, né? A pessoa não aceita isso, ela vai fazer alguma coisa de modo mais dos instintos, se é que você me entende, né? É complicado isso, né? Então, é esse mundo que a gente está vivendo.
E você vê aí, você vai nos mercados da vida, nos lugares sociais, nos shoppings, você vê as crianças fazendo muita coisa aí e ninguém tá fazendo nada, né? E é complicado isso. E é complicado isso. Então, como lidar com a pessoa mimada, né? Faça esperar, deixa chorar. Quem é você na fila do pão? Canse menos. Quem tem que cansar é ele. Lembra de um negócio que tinha antigamente, chamado castigo? Lembra do castigo? Né? Eu fiquei muito de castigo quando era criança, né? Quem que não ficou aí de castigo? Não sei se isso existe, se isso ainda tem hoje, né? Se isso existe ainda hoje, o tal do castigo, né? Vai ficar aí. Eu lembro da Super Nani, né? A Super Nani falava assim, né? É 1 minuto equivalente à idade que tem. Se tem 7 anos, 7 minutos. Se tem 10, enfim, né? Fica ali. Aí quer sair, quer levantar, fica aí. E vai ficar. E vai ficar. Eu não escuto muito hoje alguém falar que alguém está de castigo. Você escuta isso hoje? Eu não escuto, não. Ah, mas que coisa horrível, Baracho, que brutalidade, que coisa horrível. Então tá. Então é isso, né? O tal do castigo, né? Ó, é melhor o castigo agora do que entrar em cana mais tarde, né? Falei também, né? Não é assim? Eu penso assim, né? É melhor agora, porque não tem grade ainda, né? Tá, fica só parado ali e vai pensar. Lembra do cantinho do pensamento? É por aí. E tem que colocar muitas vezes o marmanjão, o marido, a esposa, alguém nesse cantinho do pensamento simbólico hoje. Porque o mimado, como falamos no começo, ele é uma grande falta de consideração pelos outros, é muito egocêntrico, porque teve indulgência, tolerância, passou-se o pano. Essa palavra está tão comum hoje, né? O tal do passar o pano, para uma pessoa é de um jeito, para outra pessoa é de outro. Aí o pessoal não entende também, com razão, né? Pô, como assim? Que negócio que é esse, né? Então, as pessoas mimadas estão por aí, né? E você vê que o mimado, ele vai adoecendo o entorno. Você pode ver, quem convive com esse mimado ao extremo, desse modo que eu falo patológico, a pessoa não vive muito. Pode perceber, né? A pessoa é silenciosa, a pessoa vai murchando, a pessoa não reclama, a pessoa vai sempre concordando, vai cedendo, cede. E já falamos aqui um negócio muitas vezes, né? A pessoa que cede ao extremo, cada vez que ela cede em favor de alguém, ainda mais de um mimado, é como se a cada vez que ela cede ou ele cede, uma luz dentro dela se apaga. Uma lâmpada dentro dela se apaga. E vai apagando hoje, vai apagando amanhã, e apaga depois, até que um dia apaga a última luz daquela pessoa. E aí, né, tu já entendeu aqui a minha fala, né? Tu já entendeu. E daí, e esse mimado vai buscar outro para poder continuar esse negócio, tá? Em uma situação, em uma situação como a que estamos passando, isso mesmo, Ellen, não sabe realmente o que fazer. Não sabe realmente o que fazer, né? Não dá vontade de vez em quando aí, você fala assim, eu brinco aqui em casa, né? Tem hora que dá vontade, se eu pudesse entrar no corpo de alguns pais por 5 minutos, depois eu saio daquele corpo, só para poder fazer alguma coisa, ou entrar no daquela esposa, naquele esposo, enfim, né? Porque você fala assim, meu Deus do céu, olha só para onde estamos indo, né? E então, gente, o mimado lida-se assim com ele. E é claro, né? Aqui não é fechar o assunto, né? Tem várias maneiras de lidar com o mimado, com a mimada. E qual que é o negócio, Baracho? Já que a mudança não vai vir de dentro para fora, porque ele não vai querer sair desse lugar, então vai ser de fora para dentro. E não é que o dentro mudou, mas o de fora muda. O de fora muda, porque não aguenta mais também. Então, em relação ao mimado, desmime-o. Desmime-a, né? Se você afrouxar, volta tudo. Aí, Baracho, tem que viver assim, é sempre? Sim. Só que só fazendo assim, você aí vai ter a sua vida. Você aí vai poder ter o seu tempo para você. Não é sempre também assim, afastar de quem é assim. Alguns têm que se afastar, porque não dá jeito, né? Mas mesmo se não afastar, se você conseguir exercer, já é fantástico.
né? Aí vem a terapia na vida, né? Aí o mimado não gosta de quem faz terapia perto dele, ainda mais na família. Você mudou com a terapia. Eu odeio esse negócio de terapia. Claro que vai odiar, né? Porque o mimado parou de ter ganho secundário com a pessoa. E a pessoa acordou. É isso aí, Ellen. Essa mimimi, é isso mesmo. E a pessoa que está analisada, não importa a terapia que ela faça, qual a abordagem, mas que bom que ela vai atrás, ela para de sustentar aquela pessoa. Te amo, viu? Você pode achar que não, mas eu faço por te amar. Eu faço porque eu quero o teu bem. E ainda assim eu quero caminhar com você. Mas o mimado não entende isso. Já sou abandonado, já sou rejeitado. Ele é vitimismo puro, né? Mas ele para de ter ganhos secundários. Aí ele vai odiar a terapia. Eu escuto muito nos atendimentos, né? Quem está na terapia fala: o marido, a esposa, o filho, o colega, você não é mais a mesma pessoa. Faz uma narrativa para jogar a culpa no outro, e consegue pegar alguns, né? A pessoa até para a terapia. Não, acho que eu realmente tô mal, né? Eu tô malvado agora. Malvado é o mimado que acaba com a tua vida. Para de ser bobo, de ser boba. Então é claro que ele não vai curtir esse negócio, né? E quando ele vai à terapia, ele vai querer mobilizar a pena por parte do analista, ele vai fazer aquele chororô, vai ser vítima, vai querer ser abraçado. Porque é claro, né? A pessoa faz na terapia, no setting, o que faz na vida. Tá tudo certo então enquanto isso. Ela vai ser ela, né? Só que a vida não é assim, né? Nem sempre as coisas são como nós queremos. É normal. Somos mais de 8 bilhões nesse planeta. Como é que vai ser tudo como eu quero, né, gente? É horrível, é um absurdo pensar isso, né? Mas o mimado, ele vai pensar assim. E por um lado, gente, não tô aqui defendendo o mimado, não. Mas ele teve quem invalidou desde o começo. Ele teve quem fez isso. Ele pode até ser uma vítima por esse lado. Mas com o tempo, crescendo e vendo que não é bem assim, e o cara não quer mudar, vai te catar. Então também não é assim não, tá? Então, desmime o mimado. Beleza, pessoal? Beijo no coração. Obrigado pela sua atenção aqui. Obrigado a você que participou desse Desembaraxando. Se você perdeu o começo dessa live aqui, volta para assistir do começo. Hoje foi legal, né? Volta para assistir do começo. E se você lembrou de alguém aí, que é o mimado, vai ver lá e ele vai falar que não é com ele, né? Ou vai achar que é provocação. Agora quem está sofrendo aí, passa para essa pessoa, faz ela assistir desde o começo. Gratidão a você, Ellen, a todos aqui. Obrigado. Vocês são motivo da nossa gratidão, tá? Obrigado mesmo. E se você lembrar de alguém, então você compartilha com ela essa live aqui, faz ela assistir, um ato de amor, tá bom? A você um baita sabadão aí, vai estar gravada essa live aqui no Instagram e também no nosso Facebook e no nosso YouTube. Inscreva-se no nosso YouTube, vai ser muito legal. Beleza? Beijo no coração, bom dia a todos aí e até o próximo Desembaraxando. Desmime!